boa tarde. O MJ News está no ar. Hoje você vai ver Fevale Summit Debate Educação e Inovação. Aqui no estúdio, um policial fala sobre a reeducação de agressores, uma pesquisa que aborda mulheres e gênero, e crescem ataques cibernéticos. E por fim, a Fevale terá atendimentos gratuitos no Outubro Rosa. Tudo isso e muito mais agora aqui no IMJ News. A gente também vai ter aqui daqui a pouco o Antônio, que é um policial que fala sobre agressão, mulheres, homens em reeducação, sobre esse tema. Mas antes eu queria ir lá para Brasília com a Elisângela e falar com ela sobre como é que está essa situação, Elisângela, por aí, né? Tu como mãe, como é que ficou o teu menino? São meninos, são adolescentes entre 14 e 15 anos, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história e como é que tá agora, por favor. Boa tarde, né? A situação não está sendo fácil, né? Meu filho não está bem, depois que teve essa acusação, entendeu? Ele até hoje não está muito bem, não está se adaptando, eu tenho que arrumar psicólogo para ele, entendeu? Está uma situação muito complicada. Essa acusação que essa vítima aí fez, que ele estuprou, né? Vítima de estupro, que nada disso aconteceu. Meu filho ficou 9 dias internado, entendeu? Nós sofrendo, e até hoje nada foi feito. Até hoje não fizeram nada, entendeu? Até os telefones deles estão apreendidos, ainda a gente não conseguiu pegar o telefone de volta. E é humilhação. Até ameaçado de morte, meu filho foi. E pelo que consta na apuração da polícia, os meninos, nesse mesmo horário que ela disse que houve esse estupro coletivo, estavam tendo aula, né? Na sala de aula. Tem câmeras que pegam isso, né? Como é que foi essa situação? Isso, a gente recorreu às escolas, né? Os professores confirmou que eles estavam em sala das 3 às 5, né? Que é o horário que ela fala que estava acontecendo o ato. Aí a gente recorreu à escola. Aí os policiais também foram à escola, viram eles imagens das câmeras. No horário que ela falou que ele estava no outro lugar, né? Ele estava na escola. Então, mesmo assim, eles foram detidos. E essa abordagem policial com os meninos, foi uma abordagem com conversação, foi uma abordagem um pouco mais, né, com violência? Como é que foi essa abordagem com os menores? Porque é uma acusação grave, né? Então, às vezes... O meu filho, eu que levei ele, né? Meu filho, ele me ligou falando da situação que ele estava passando. Aí eu que levei ele, né? Chegou lá na 8ª DP, aí ele já foi algemado, aos pés e às mãos. Aí, nesse momento, já pegou o telefone dele, ele já ficou lá, mas não foi. A gente está tendo uma dificuldade com relação à internet, com a Elisângela, mas... Então, tu comentava que teu filho foi algemado nas mãos e nos pés, mesmo vocês indo até a delegacia e se apresentando, enfim, já teve essa situação com ele, né? Ele foi ouvido, ele teve direito a ser escutado no primeiro momento? Ficou mudo. Um momentinho que a gente está com uma... Ela não está nos escutando. De repente, a gente volta com a Elisângela daqui a pouco mais. A técnica vai tentar verificar, a gente vai tentar voltar a ligar para ela. A Elisângela segue não escutando a gente, né? Não escuta a gente ainda. Então, é uma situação bem complicada. E eu queria trazer... Daqui a pouco a gente volta a falar com a Elisângela. Isso são coisas que acontecem no ao vivo. Mas eu gostaria de trazer aqui para o estúdio, né, logo mais, daqui a pouquinho, um entrevistado que vai nos contar como é que é tentar fazer uma reeducação de homens agressores de mulheres. Porque
esse gancho é importante. A gente também tem situações onde há mentira, né? Infelizmente, porque a gente está num tema agora muito importante, que é trazer o que se faz com o homem que é agressor, mas também o que acontece com a pessoa que mente sobre uma agressão. Isso são temas bem atuais e importantes. Então, a gente vai rodar uma vinheta e o nosso entrevistado já vai estar aqui no estúdio. Então, agora aqui no estúdio com a gente é rápido, isso aqui é ninja, todo mundo, né, Antônio? É um tema importante, estou com o Antônio aqui, bem-vindo. E eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, Antônio, como é que lá o nosso público vai te escutar, e como é que é essa situação, assim, do teu trabalho atual? Como é que é esse projeto que tu faz com esses homens que, para ficar de um modo mais fácil, né, os agressores que já agrediram mulheres, mas passam por um projeto do Antônio muito importante, que o Antônio é policial e ele faz um projeto aqui no Rio Grande do Sul super importante. Bem-vindo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, o programa Grupos Reflexivos de Gênero é um programa do Judiciário, na qual eu estou inserido, fiz um curso aqui de facilitador, então me tornei coordenador dos Grupos Reflexivos de Gênero de Dois Irmãos e de São Leopoldo. Sobre o grupo propriamente dito, é um momento onde eles têm um momento de reflexão, porque muitos homens, eles pecam, ou eles cometem, ou eles têm a medida protetiva, eles descumprem a medida protetiva, porque quando eles não têm conhecimento. Muitos deles, talvez a grande maioria, pelo que a gente percebe dos homens que vão no grupo e que chegam no grupo, eles chegam muito revoltados. O grupo ele é 6 encontros de 2 horas, onde eu convido algumas pessoas que vão cooperar com essa reflexão, psicólogos, assistente social, advogados, e essas pessoas nós vamos fazer uma fala, cada dia um faz uma fala, para que a gente leve ele a uma reflexão, porque muitas vezes ele entende que uma traição, vou dar um exemplo para você ver como eles são não ignorantes da ignorância, ignorantes de não conhecer. Eles acham que a traição, ele é vítima, porque a mulher traiu, ele é a vítima. Ele não percebe que a traição não está tipificada no Código Penal como crime. E a injúria, a calúnia, a difamação e a ameaça estão. Então ele não é vítima, ele é o agressor, porque ele injuriou, ele caluniou aquela mulher quando ele começa a falar um monte de coisas com relação à mulher. E às vezes, então, a gente faz nesses 6 encontros, é muito legal ver assim o primeiro encontro deles, todos muito indignados, né? E o último encontro. Porque a gente percebe que a grande maioria dos homens, eu tenho mania de dividir, eu divido em 2 grandes grupos. Um grupo bem grande, que é do machismo estrutural, homens que têm ainda aquele machismo enraizado, e o segundo grupo, que é um grupo menor, homens que não sabem ser homens. Mas como assim, homens que não sabem ser homens? Homens que não aceitam não. Ele está casado, está namorando, está noivo, e a mulher diz, olha, não quero mais. E ele, não, como? Não vai ser minha? E até o grande número de feminicídios acontecem, ou seja, são realizados por homens ou mulheres que não têm histórico de medida protetiva e nem de ocorrência, porque ela só morreu porque não quis mais a relação. Então, tem até uma estatística que parece que 82% dos feminicídios são feitos por homens, são realizados por homens, e as mulheres que morrem são mulheres que não têm aí um histórico de violência doméstica, mas elas morreram porque não quiseram mais a relação. Ou seja, a história dela acabou ali. A história dela acabou ali. Não tem mais o que fazer. Se não ficar com aquele cara, tchau. Mas o que eu acho legal no Grupo Reflexivo de Gênero é que a gente consegue, mesmo nesses 6 encontros, melhorar o lado emocional dos homens. Porque o que acontece... Que é uma estrutura, você é psicólogo, exatamente, tem uma série de profissionais. Exatamente isso. A gente consegue, durante aqueles 6 encontros, informar eles que ele é um homem. Se ele está dizendo que ele é o sexo forte, ele precisa ser forte emocionalmente, não fisicamente. E às vezes os homens entendem que ser forte é só fisicamente que importa. Não. Eu sempre digo que na relação de um marido e mulher não existe
uma hierarquia vertical. É uma hierarquia horizontal, onde em algum momento a mulher vai estar liderando, em outro momento o homem vai estar liderando. Isso é muito importante, né? Muito importante, porque quando fala que o homem não é só força física, às vezes ele é abalado, ele tem um homão forte, mas ele é abalado, é desequilibrado mentalmente, no sentido psicologicamente, né? E isso é estrutural aí, né? Porque você vê que a gente vê meninas hoje, e meninos, que vêm de uma formação, uma menina que tem uma relação com um pai em casa, que é uma pessoa grossa com a mãe, mal educado com a mãe, ela provavelmente ela vai normatizar, vai achar uma coisa normal. Quando ela encontra um namorado que é grosso com ela acha, Não vai o questionar. meu reflexo de homem é aquilo ali. Só que vai chegar depois na vida adulta, em que eles casam, e aí aquilo passa a se tornar já uma coisa pesada para a pessoa continuar com aquele machismo que ele tem, que ele trouxe de casa, manter. Então, no grupo reflexivo de gênero, e isso é mérito do judiciário, porque foi o judiciário que implantou isso, e hoje... Tem quanto tempo? Eu acho que tem desde 2012, eu não quero mentir. Eu estou... Uma década tem. Mais ou menos, porque eu acho que 2011, 2012, tá? Eu não quero falar aqui bobagem, mas eu faço há 4 anos, né? Eu há 4 anos, então... E o que tu viu, assim, nesses 4 anos... porque deve passar homens de todas as idades, né? Homens jovens, homens com mais idade. O que tu vê, assim, de repetição e de melhora? O pessoal que sai do grupo, a grande legal no grupo é que você consegue detectar, por exemplo, eu tinha no grupo um rapaz que tinha transtorno de borderline. Eu poderia falar com ele 6 anos, ele ia igual ser grosso com a mulher, porque ele tem um problema que precisa ser atendido. Aí, com isso, conversei com a juíza deu um ofício para ele ser atendido, que não tinha dinheiro para ser medicado. E aí ele passou a viver bem, faz uns 2 anos, está bem de volta com a esposa, que os dois com 20 e poucos, 23, 24 anos, os dois brigavam, terminavam, porque os dois tinham o transtorno de borderline. E o que tu fala para a população, assim, porque é uma coisa, digamos, nova, né? Parece, assim, a Lei Maria da Penha, ela funciona muito bem no país, tudo, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que foram nascendo junto com ela. Um desses é esse projeto, né? Exatamente. Então, as pessoas ainda tendem a entender, ainda se situar na Maria da Penha e ainda ter que se situar num projeto novo. Como assim eu vou reeducar um agressor? Né? Então, tem esse pré-julgamento, esse preconceito ainda, essa falta, de repente, a gente até pode dizer, essa falta de letramento, de repente, porque uma pessoa que é vítima de agressão, seja ela física ou psicológica, ela não entende que uma pessoa tem que melhorar, ela tem que pagar por a situação. É assim o letramento da população. Como é que queria que tu falasse um pouco sobre isso? É assim, esse programa do Judiciário, ele é muito bacana pelo qual motivo? Você tem CRAS, CAPS, Rede de Mulheres. Uma mulher vítima, ela tem um acolhimento gigante, certo? O homem é o quê? Cabe a ele a prisão. Ou então ficar longe dos filhos e da mulher. E ele, então, com o grupos reflexivos de gênero, deu-se uma chance, ou seja, é o momento de dar uma chance, deixou-me refletir sobre os fatos e buscar essa consciência de que ele tem que estar equilibrado emocionalmente para reatar com os filhos, porque os filhos não têm culpa dessa relação mal resolvida. Então, eu vejo assim, hoje a gente tem algumas dificuldades, as pessoas acham que a gente protege, que a gente está querendo, um programa para proteger os homens. Não, é um programa para proteger as mulheres. Por que eu digo isso? Este homem, mesmo que não volte para você, não volte para aquela mulher, ele vai arrumar outra companheira. E se ele não for, digamos, eu vou usar uma palavra meio pesada, reeducado para conviver com uma mulher, ele vai cometer os mesmos erros. Então, o grupos reflexivo de gênero possibilita que esse homem faça uma reflexão e não cometa os mesmos erros com a próxima. E eu faço sempre uma coisa, alguns voltam para a mulher, vários voltam para a mulher, eu pergunto, alguém já voltou para a esposa? Aí uns 4, 5 levantam a mão, eu digo, olha só, nós estamos começando aqui o nosso trabalho, nossos encontros, eu pergunto para você está preparado emocionalmente para essa mulher, uma hora que você contrarie ela, diga, olha que eu vou te colocar na Maria da Penha? Você está preparado emocionalmente? O que você vai fazer? Se ela fizer isso, eu xingo ela também, porque ela... disse, não, então mude. Aí que nós queremos chegar. Se a sua mulher ameaçar você de colocar você na Maria da Penha, você precisa sentar com ela.
e dizer, olha só, eu voltei porque eu te amo, eu voltei porque eu te quero. Nós temos filhos, e eu queria criar os meus filhos junto com você, e é por esse motivo que eu voltei. Agora, se você não me quer mais, você não precisa me ameaçar, porque eu não posso passar minha vida toda sendo ameaçado. Você me fala que eu pego as minhas coisas e vou embora. Eu não tenho problema nenhum de ir embora. Eu quero ficar com você. Porque isso está trabalhado diretamente no ego masculino, né? Pois é, mas quando tu é emocionalmente preparado para ir embora, você consegue ir embora sem perturbar a mulher e sem começar a encher o saco. O que você precisa é estar preparado emocionalmente para entender. Olha, aqui é deadline, é fim. Trabalhar o ego, né, homens? Porque a gente tem uma estrutura machista que os homens estão sempre na hierarquia de escolha, né? O homem escolhe, o homem... né, a parceira, o homem escolhe se quer ou não quer, mas a hierarquia também na empresa... Sabe que tem outras coisas também, Letícia, desculpa te interromper, não, mas é assim, por exemplo, o homem que sai de casa, que construiu a casa, como assim eu construí a casa, construí tudo, e ela vai ficar com tudo, não vai ficar com nada? Essa ignorância que eu falo, ele não entende que ali não é o divórcio, não é a separação, que no momento do divórcio, da separação, ele não vai perder os bens dele, ele vai ser dividido igual. Sim. E na cabeça dele, ele acha que quando a mulher tem a Maria da Penha e que ela fica em casa e que ele tem que sair afastado da casa, ele perdeu o bem. Não, ele não perdeu. E isso, dentro do grupo reflexivo de gênero, a gente consegue demonstrar para ele que o direito, ele protege a mulher, mas ele vai proteger os bens e a divisão dos bens. Ah, mas e se ela vender a casa, ela não vai ter como vender sem a tua assinatura. É um trabalho intenso, né? Vejam que nunca é só uma coisa, é uma soma de coisas, né? É uma soma de eu vou perder a... Porque, indiferente do gênero, perder uma situação que tu construiu, uma casa, uma coisa, né? É tempo, né? É tempo. Então, é tempo humano dedicado, ninguém quer. Então, é uma situação um pouco complicada, mas parabéns pelo trabalho de vocês. Um fato triste, um fato muito triste, é que muitos homens, eles descarregam essa indignação em cima dos filhos. Então o filho vai visitar o pai, vai ficar um fim de semana com o pai, e o homem, ao invés de dizer, olha, sobre a tua mãe, nós estamos longe, deixa bem, deixa... Não, ele começa a dizer, a tua mãe é isso, a tua mãe é aquilo, e ele quer que o filho leve informações para a mãe. E isso ele coloca uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, numa situação de cheque, porque... Até uma alienação parental, no qual as mulheres, que são muito mais, às vezes, né... Elas é que são alienadoras, mas tem essa alienação do homem, né? Eu diria que não, é falta de preparo emocional, porque o homem tem que entender, se você não está mais com aquela mulher e ela tem outra pessoa, pô, deixa ela viver, vai viver a sua vida. Viemos para ser feliz. Exato. Viemos para esse mundo para ser feliz. Se as nossas escolhas não estão corretas, nós temos que mudar nossas escolhas para nos tornarmos felizes. Esse é o ponto. E eu quero agradecer, Antônio, porque esse é um tema que o Antônio fez questão de vir até o estúdio aqui na Fevale, né, junto com o MJ, porque é um tema que a gente carrega desde a fundação do Instituto Mulheres Jornalistas. E ele como policial e como homem também, né, provavelmente como pai também, né? 4 filhos e 4 netos. É uma situação que a pessoa já vai pegando um pouquinho de experiência, né? São 47 anos de polícia. Ainda não existia Maria da Penha, a gente já ajudava as mulheres na delegacia. Na época que a delegacia chegava uma mulher lá e dizia, não é bem por aí, às vezes, você sabe, né? Que isso é uma coisa que colocaram, porque eu estou desde 1997. E era bem diferente, não era assim. 97, de repente lá por 50. Desculpa, 79. Eu estou desde 79, eu entrei na polícia em 1979. Década de 80, a mulherada já está indo para o mercado de trabalho, de uma forma, ali já dá uma mudança, eu vejo que é muito diferente. Nós precisaríamos de muito tempo para eu desmistificar o que as pessoas falam da polícia nesse sentido, porque a polícia sempre acolheu a mulher, e antes da nova Constituição, nós íamos lá, prendíamos, o marido estava quebrando tudo. Mas só para corrigir, eu me refiro um pouco antes da década de 80, porque aí já é uma década que a mulher vai para o mercado, se empodera, está trabalhando, enfim. Mas ali por 50, 60, 70, 70 e poucos, ou um pouco mais, ainda assim a gente tem vozes femininas. Sim. E esse teu trabalho é muito importante, porque é como a gente fez o documentário dos presídios, né? Às vezes o pessoal acha o letramento social que a pessoa vai para dentro do presídio tomar ali pau o dia inteiro. Não, tem uma ressocialização que o povo também não gosta. Então vai fazer o quê?
tem que tentar ressocializar de alguma maneira. É verdade. Meus parabéns, muito obrigado por ter vindo aqui. Fica à disposição. Quer deixar mais algum recado? Não, quero que as pessoas, se quiserem entender, procurar entender mais sobre os grupos reflexivos de gênero, não é a defesa do homem de coisas erradas que ele fez, pelo muito contrário, é para que ele faça uma reflexão do que ele fez, dos erros dele, e dali, daquele momento, ele passa a se tornar um homem realmente de verdade, um homem mais forte emocionalmente. Muito bem. E ele já trabalhou em rádio, TV, por isso que fala tão bem, né, Antônio? Não, nada a ver. É sim. Obrigado, pessoal. Aqui o Antônio também. A gente vai para um breve intervalo. Obrigado. Deu? Posso ir? Obrigado. Procurei quem acreditasse. Precisa da gente... Então, pessoal, com essa entrevista bem bacana, né, do Antônio, agora vamos para a reportagem da jornalista Michele sobre os ataques cibernéticos tem tomado cada vez mais assim, uma atmosfera incrível, né, de um rombo aí que não dá nem para pensar. Então, pode rodar aí o Vinícius, que está na nossa técnica, anos com a gente. Um abraço para o Vinícius lá atrás. Pode rodar a reportagem da Michele. O vírus espião preocupa usuários brasileiros, que são maioria nos downloads de lojas de aplicativos globais. Chamado de clique zero, se instala nos dispositivos por meio de um link malicioso transformado em imagem. Este código dá acesso ao invasor que pretende espionar a vítima. Por não precisar clicar em algo para ativá-lo, os criminosos visam aplicativos populares, como redes sociais e de mensagens. O especialista Waliston Carvalho explica como identificar essas falhas e escapar de crimes cibernéticos. E pode ser que entre umas dessas atualizações você tenha alguma falha no processo de programação ali, ou na parte que você está implementando alguma coisa que pode abrir uma brecha. Então, ao mesmo tempo que você tem as empresas fazendo melhorias no teu software, você tem alguns criminosos que ficam testando esses aplicativos, principalmente os mais utilizados, para encontrar alguma vulnerabilidade, uma falha, uma chance de colocar um código interno nesse aplicativo. E quando ele encontra isso, né, ele começa a criar um outro programa para poder fazer toda essa intervenção. O que eu recomendo nesse ponto? Sempre manter, pelo menos nos aplicativos principais, as atualizações automáticas, porque toda vez que eles detectam, né, todas as empresas elas têm uma área de segurança que sempre está testando. E tem softwares que eles vão testando ali. Quando ele encontra a vulnerabilidade, muitas vezes eles trabalham de maneira muito rápida para fazer a atualização. De acordo com o relatório emitido pela Associação de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, em julho deste ano, o Brasil é o principal alvo de ataques cibernéticos no mundo. O país deve investir 104,6 bilhões de reais em segurança digital até 2028. Disfarçados de jogos, editores de fotos e papéis de parede, estes aplicativos com milhões de downloads podem viabilizar o uso indevido de dados pessoais, roubos de senhas, entre outros riscos. A Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet têm responsabilizado as Big Techs pelos escândalos causados, como destaca a especialista em cibersegurança Andréa Mello. Lado a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, né? Então, assim, além da LGPD, também que é uma legislação brasileira, a gente também tem aí no mundo a GDPR na Europa, né? Nos Estados Unidos também tem outras legislações em relação à proteção de dados e também as questões de crimes cibernéticos, tá? No Brasil temos o Marco Civil da Internet, temos a Lei Carolina Dickmann, que também fala sobre esse assunto.
Em um mundo onde celular concentra documentos e identidade digital, a conscientização é essencial para a prevenção de ataques. De o que fazer, né? O que as empresas podem fazer para poder estar mitigando esse risco? Tá? Tem várias formas de fazer isso. Na verdade, existem ferramentas hoje para apoiar, né, esse processo, além, obviamente, de você estar fazendo a questão da conscientização dos usuários, né? Que isso é muito importante, porque querendo ou não, ali é uma brecha onde eles usam para poder estar contaminando e entrando e fazendo uma invasão e causando um dano para a organização, tá? Então, eu acho que tem técnicas, tem como, né? Mas sempre lembrando que você precisa ter pessoas competentes, usuários conscientizados, tecnologias para poder estar apoiando esse processo e também processos definidos. Sempre lembrando disso. E uma nova pesquisa chamada Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos traz um retrato profundo sobre as mudanças na percepção das mulheres em relação ao machismo, ao feminismo, ao corpo e à divisão de tarefas. A gente vai conversar agora com a socióloga e pesquisadora Sofia Toledo, que participou desse estudo. Vinícius vai colocar ela em tela agora com a gente. Boa tarde, Sofia, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite, pelo espaço. A gente que agradece. Então, Sofia, o que mais mudou na forma como as mulheres veem o machismo e o feminismo desde 2001? Isso se vai 24 anos, 2,5 décadas, né? Fala um pouquinho pra gente. Essa pesquisa, né, só para situar, né, ela foi realizada pela Fundação Pessoa Abramo em parceria com o SESC São Paulo. É a terceira edição dessa pesquisa, a primeira foi em 2001, a segunda em 2010 e agora em 2023, mais recentemente, né? Em relação a esse ponto de como o feminismo e o machismo é visto, acho que tem duas distinções, né? Então, a gente identificou uma maior dificuldade, tanto de homens quanto de mulheres entrevistadas, para sequer falar sobre o feminismo, né? Então, a gente, em relação ao machismo, já tem uma maior facilidade de reconhecimento de toda a sociedade em relação a esse tema. O feminismo, entre quem já ouviu falar sobre, tem um entendimento de que se trata de uma luta pela melhora de vida e pelos direitos das mulheres. E, sobretudo, entre as mulheres mais jovens, de 15 a 17 anos, elas compreendem melhor, já ouviram falar sobre o feminismo e entendem enquanto uma luta por direitos. É importante destacar que, conforme aumenta a escolaridade, aumenta também a compreensão em relação ao que é o feminismo. No entanto, nessa edição de 2023, 45% das mulheres e 37% dos homens que a gente entrevistou não sabem o que é o feminismo ou não quiseram responder sobre, né? Então, isso aumenta conforme aumenta a idade e diminui conforme a escolaridade também diminui. E a gente tem muitas mulheres nessa amostra, né? Tanto mulheres negras quanto mulheres autodeclaradas amarelas também, que não quiseram responder e não se identificam com o feminismo. Em relação ao machismo, a gente já tem uma compreensão, uma maioria absoluta, tanto dos homens, 94%, quanto das mulheres, 96%, admitindo que a sociedade brasileira é uma sociedade machista, né? Entre as mulheres, inclusive, é uma percepção de que não é só que a sociedade é machista, mas é muito machista. E esse é o maior índice que a gente tem desde 2001, né? Entre as mulheres é curioso, porque independente de raça, cor, independente de idade, independente de escolaridade, a maioria compreende e reconhece, não, eu vivo numa sociedade machista, o machismo existe. Em relação aos homens, não são todos, né? Então, homens mais jovens, homens negros e de maior escolaridade reconhecem mais que o machismo existe nessa sociedade, né? Então, uma das coisas que a gente consegue identificar é isso também, em relação ao machismo, conforme aumenta a idade, é maior a concordância de que a sociedade que a gente vive é uma sociedade bem desigual entre homens e mulheres. E como é que as mulheres lidam hoje com o corpo e a saúde depois dessas décadas que passaram? O que a pesquisa mostra em relação a isso? Em relação à saúde, a gente tem muitos dados, né, muitos assuntos. Eu acho que um relevante para a gente trazer é a importância que o SUS tem para as mulheres, né? 75% das mulheres dizem usar o SUS,
e mais da metade diz estar satisfeita e achar muito importante esse serviço público. Entre as maiores dificuldades que as mulheres encontram em relação ao atendimento ou cuidado com a saúde, tem o conseguir o atendimento, então a demora nas consultas. A gente também relatou muitos depoimentos sobre agressões na hora do atendimento, sobre falta de respeito, falta de empatia. Outro dado que também eu acho que é muito curioso e é importante para a gente pensar é que 94% das mulheres que a gente entrevistou dizem e pedem que haja uma distribuição gratuita de produtos menstruais, né? Então, a cada 10, 2 mulheres disseram já ter passado por dificuldades de realizar alguma atividade, seja de trabalho ou seja de estudo, porque não teve condições de pagar por exemplo, o absorvente, né? E outro fator, que eu acho que é um dado também importante para a gente pensar, é o da gravidez na adolescência, né? Que é algo que é relativamente comum, né? 39% das mulheres que já maternaram, né? Que já tiveram filhos, crianças, tiveram antes dos 18 anos, né? E a idade média é cerca de 20 anos ou ainda mais jovens, né? E daí a gente tem um contexto onde também essa parte de saúde, ela indica não só a vulnerabilidade, as situações de violência obstétrica, violência na hora do parto, violência muitas vezes em atendimentos com ginecologistas, mas a gente tem também esse fator que é a importância de se discutir sobre saúde, sobre sexualidade, também nos espaços escolares, né? Então, a maioria das mulheres, por exemplo, falou que o que elas aprenderam sobre sexualidade, sobre cuidados com IST, sobre gravidez, elas aprenderam no espaço escolar, né? Não foi necessariamente dentro de casa. Muito obrigada, Sofia. Essa pesquisa ela é muito importante porque a gente tem mudanças na estrutura social. Como a gente estava falando com o Antônio, a mulher vai para o mercado de trabalho, ou seja, pega transporte público, tem chefe homem, né? Tem uma hierarquia, como a gente estava falando aqui também. Então, ela começa a ter esse acesso onde ela não tinha algumas décadas atrás. Se a gente for falar de 2 décadas e meia atrás, a gente não tem várias coisas que a mulher estava exposta que hoje ela está exposta. Né? Por exemplo, a gente tem uma coisa tão simples que não é tão simples assim, né? Vagões rosas, né? Vagões rosas para as mulheres. Por quê? Porque tem assédio. Então, a gente está no ano de 2025 e tem que ter um vagão, né, para um troglodita não te estuprar dentro do vagão, né? Então, assim, são coisas muito importantes. Essas pesquisas são de extrema importância para a gente ver a caminhada da sociedade, aonde que a gente está, onde é que a gente deve estar e aonde que a gente não deve mais estar. Obrigado, Sofia, obrigado pela tua participação de suma importância e com certeza se tiver mais pesquisas e mais assuntos desses que possam ser relevantes aqui para o programa, por favor, está convidada para trazer. Eu agradeço e achei muito interessante, estava acompanhando a discussão também em relação à violência, os 2 casos. Eu só queria reforçar aqui que uma das coisas que também ficam nítidas nessa pesquisa, em relação à Lei Maria da Penha, né, que vocês tinham comentado, é que ela é muito conhecida. 91% das mulheres e 89% dos homens conhecem. Só que essa lei ela não é acionada. 71% das mulheres não acionam. Então, a gente precisa urgentemente pensar outras medidas, né, e medidas que vão no sentido de assistência social, de saúde, de educação, porque é só a lei por si, ela já não está dando conta, né? Mas obrigada pelo espaço. A gente que agradece. Muito obrigada. Tchau, tchau. E agora, pessoal, parece que esse programa ele foi todo feminino, né? Mas a gente vai encerrar com uma boa notícia que também é feminina, do Outubro Rosa, que é o mês que a gente está. E a Fevale aqui oferece atendimentos ginecológicos gratuitos no CIS, que fica na rua Rubem Berta 200, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, o programa foi roteirizado de uma forma mais feminina, né? Nossas pautas hoje, mas de suma importância. Todo mundo que quiser participar de alguma forma, tiver uma pauta, pode mandar para o e-mail soumulheresjornalistas@gmail.com. E tem uma novidade, vamos estrear um documentário de suma importância também, que se chama Celas, um documentário importante que tem como edição e montagem o Vinícius, e eu quero chamar ele aqui, ele está lá nos bastidores, mas eu gostaria muito que ele viesse, porque sem ele
a gente não teria o documentário Celas. Então, eu quero agradecer publicamente, ao vivo, porque esse aqui é meu braço direito, e é ele que é o responsável por muita coisa, botar o nosso programa no ar, e tudo isso, né, Vini? Ele tá sem microfone, mas eu acho que pega um pouco aqui. Não, mas é isso. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte do Instituto, de fazer parte de todos os conteúdos que a gente produz e todas as pautas que a gente toca. E é jornalista, olha só, fala bem, né? Obrigado, Vini, obrigado. Valeu, obrigado. Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Muito obrigado. E chegou ao final, estamos encerrando o nosso telejornal. Um abraço. Tchau, tchau.